nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Vou dar dois casos que vão ilustrar o que eu quero dizer, certo? Vão ser ilustrativos. Um rapaz esquizofrênico, ele foi no metrô da Sé, dois casos paulistanos, tá? Foi numa estação de metrô da Sé. E quando ele viu que o trem estava chegando, empurrou uma pessoa aleatória nos trilhos. Por coincidência, era uma moça que no dia estava fazendo aniversário, né, saindo do trabalho, né, e indo para casa para comemorar seus aniversários, e ganhou um braço a menos, né. Enfim, e aí o que acontece? Basicamente, ele saiu correndo, né, para evitar que as pessoas pegassem ele, né, quando percebessem que a moça foi atropelada, né, e tentarem pegar ele, espancar ele, ou então ele ser preso, né. Ele ser preso e trancado numa cela. Ele teve toda a ideia disso, de evitar as consequências, tá? Que é essa loucura, entendeu? Isso. E aí é certo, então ele teve toda a sanidade, ele teve a loucura para empurrar a pessoa, mas teve a sanidade para fugir do povo, da população revoltada e da polícia, tanto que ele saiu da capital paulista para o interior de Minas, né? E mesmo assim foi pego. E teve um outro caso, se não me engano, não lembro qual cronologicamente é mais antigo, mas ambos são reais, que o que aconteceu? Esse não chegou a ser notícia no primeiro momento, mas um rapaz também esquizofrênico viu que uma vitrine de uma televisor, né, que estava numa vitrine de uma livraria, num shopping, achou aquilo muito estranho, né? Achou que era algo, vamos imaginar, um vórtice. E o que aconteceu? Ele foi lá, foi pra casa, né? E confabulou dentro da sua cabeça que ele tinha que eliminar o vórtice. Bom, ele foi lá, munido de um tacape, vamos dizer assim, tentou destruir aquele televisor que talvez fosse um vórtice. Eu digo isso porque não colocaram os detalhes do que ele imaginou, né? Bom, quando ouviram vídeo se espatifando, né? Porque tinha vitrine entre ele e o vórtice, né? Que ele imaginou, o que ele viu, né? Aí basicamente foram conter ele. Aí, né, como eu disse, a família também disse, ele é esquizofrênico, né, e ele ficou um tempo internado, e meses depois, por volta de um ano, né, ele voltou lá no shopping, de novo, com tacape, pra o quê? Pra tentar neutralizar aquela ameaça, né, que era o vórtice, a mesma TV, no mesmo shopping, na mesma livraria, né, com uma nova vitrine, só que entre a vitrine e esse cara, né, esse rapaz esquizofrênico, tinha um outro rapaz que estava observando as ofertas, e mesmo assim o esquizofrênico, né, deu uma porrada nele, que matou, né? Não sei se foram vários, mas basicamente ele foi neutralizado, e aí ele quebrou também o vórtice e tudo mais. E bom, que eu digo isso? Como no caso do tio Paulo, que o delegado que prendeu a sobrinha disse porque alegaram insanidade, olha, mas ela teve a sanidade de pegar o cadáver e levar numa agência bancária, mas insanidade seletiva nas palavras dele, certo? Então, assim, realmente, né, suspeito. Agora, assim, o que eu digo, uma pessoa que acha que tá fazendo certo
tá fazendo certo como aquele rapaz, porque ele não fugiu, ele tentou destruir a televisão, que, digamos, investigaram. Ele deve ter visto um vórtice, né, como eu disse, e acabou neutralizando. E é isso que eu digo, que é no caso do outro tio, que é o tio França. E porque, bom, basicamente estão fazendo confabulações de um idiota. Não vou dizer de um idiota, mas de uma pessoa doida, que simplesmente veio munido de uma causa que é o que destruir da alma de Jesus Christ, né? Teve uma síndrome de Jesus Cristo, que ele achava que ele se martirizando haveria uma revolução, né? E bom, como ele era uma pessoa que estava agindo com um objeto em chamas, jogando objetos em chamas, né? No caso contra a estátua, ele foi foi alvejado pelos seguranças, né? Tem gente dizendo, o vídeo cortado que ele tomou 2 tiros. Bom, o segurança fez o papel dele, ele estava armado, né? E atirou. Se fosse o Tribunal de Contas estadual, por exemplo, seria a mesma coisa, né? O PM, normalmente fica um PM lá, se fosse um fórum assim, e uma pessoa viesse arremessando um objeto em chamas também, certo? Faria isso. E aí o que aconteceu? Quando ele foi alvejado e foi pro chão, né? Ele jogou o seu explosivo lá, só que era só um foguete, né? O rojão na vara. E o que eu quero dizer isso? Temos aí uma pessoa insana e com má causa, né? Viu que nem o Bolsonaro nem o Lula resolviam, tentou ser vereador e não deu, e coringou, né? Como dizem. Mas basicamente o que? Ele achou que pegando aqueles rojões ele ia fazer o mundo assim se revolvendo o Brasil, né? A gente é em polvorosa. E bom, a loucura que eu vejo é o seguinte, é que o fascista pede a pacificação, que é o Bolsonaro. Já o democrata pede a repressão e opressão, né? Disso, das pessoas, assim, dos lobos solitários. Eu digo isso por causa do seguinte: o Adélio, o bispo, ele é um doente mental, mas ele achou que realmente fazendo o mito descer ao chão com aquela facada, né? E também veio as mesmas histórias, certo? E teve gente que basicamente, como eu estou fazendo agora, foi nas redes sociais. Só que ao contrário de certas pessoas, eu não estou dando opinião tão bosta assim, né? Que dizendo que não há lobos solitários, faz tudo parte de uma... É uma coisa interessante que assim, parece que os conspiradores estão... as pessoas estão inventando teorias das conspirações sobre conspiradores, assim, né? Certos teóricos da conspiração que são os teóricos da conspiração que são, né, digamos assim, os conspiradores, né? Por quê? Porque o Bolsonaro ele já se tocou que ele não vai, o Trump não, provavelmente, com certeza não vai dar nenhum cartucho de 22 para ele voltar no poder, né? Então ele vai tentar fazer o quê? Nas 4 linhas da Constituição, porque ele é um homem ordeiro. Já o Alexandre de Moraes, que também é um homem muito racional, muito inteligente, ele viu que teve gente, ele tentou controlar o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, que se viu impedido, né, de ser um autocrata, basicamente o que aconteceu? Ele agora pede paz. Porque cada um colheu o que plantou. Um queria
que os militares se rebelassem de livre vontade, porque ele não tem coragem de dar a ordem, certo? E quando o pessoal tentou, basicamente foi, ele estava triste, né, deprimido, e com o Pateta do lado, naquele evento que maculou o aniversário do Elvis, certo? Ele vai, em 2025, o Elvis fará 90 anos, né, porque nasceu no 8 de janeiro de 2035, né, ou seja, 90 anos no próximo 8 de janeiro, e todo mundo vai falar do pessoal que ficou atacando, defecando em lugares impróprios e dando paulada em vidraças e portas, né? E no caso, e que ficou trancafiado, né? E aí a gente vê coisas como a gente confabulando anarco-tiranias. E que pior de tudo que faz sentido. Porque eu digo, o que faz uma pessoa ter uma sensação de insegurança é assalto, é roubo, tá? É quando, por exemplo, chegam os dois caras com uma moto, que nem teve o caso lá, chegou uma moça, teve um vídeo de câmera de segurança, que uma moça viu dois caras de uma moto desacelerando e ela jogou a bolsa dela pra dentro de uma casa, né? E aí o que aconteceu? Eles foram lá, abriram o portão com o que era a casa deles, a garagem da casa deles, e devolveu. Perfeito? Então, assim, o que causa a sensação de segurança e tudo mais é ladrão, mas vai se preocupar nisso? Não. Sério? Não vai. As pessoas vão estar preocupadas assim, não, tem muito assassinato. Não vai. O problema é, se quer ter a sensação de segurança, é ladrão. Porque, assim, tirando um envenenador, assim, a pessoa que falece, que vem a óbito, a pessoa que vem a óbito é uma vez só, tá? Entendeu? Claro, tem toda uma indignação, pode-se gerar uma indignação enorme, mas no final das contas, o que realmente importa é o que? É que ninguém ficou pondo uma máquina na sua cara, né? Um ferro na sua cara, te ameaçando e tudo mais, e ainda que nem teve o caso de uma menina, uma adolescente, que o meu ladrão atirou nela porque ele achou que ela estava fazendo cara de deboche. O que acontece? Bom, ele achou que ela fez cara de deboche pra ele, e o pai dela, entristecido, disse, não, era um celular de R$500, assim, ele nem valia isso, tudo mais, e ele matou a filha, e tá, assim, com razão, né? E realmente, por mais que aconteçam essas tragédias, temos muitos mais roubos, entendeu? A gente fica com medo de sair de casa, aí é o que acontece, o ladrão invade, e aí o que acontece? Nós pensamos, nossa, a gente pode nem ficar em casa, porque junto com simplesmente a ideia de subtração dos bens, né, do roubo, tem também outras violências que podem acontecer. Por exemplo, teve casos de ladrões, e até um exemplo é o bandido da Luz Vermelha, que ele violentava as mulheres, as mães, né, de família, as mães de família na frente da família, certo? E teve casos recentes disso. Então também tem esses sadismos. Claro que também já teve o contrário, um cara fizeram prender uma família, né? E um cara viu uma moça bonita, e o colega de trabalho, né, deu um tiro dele e disse que estuprador não. Entendeu? Mas imagine só, a menina, a moça bonita, não teve ameaça disso. Claro, assim, sabe, quando dois erros não fazem um acerto, isso. E aí o que acontece? Você acaba vendo transfigurações do mundo, e uma loucura mesmo quando o democrata quer repressão e opressão. Ele quer reprimir, assim, essas ideias de circularem, e
e oprimir quem quiser tentar. Você vai ver o cara que fez uma ameaça em 2022, ou seja, mais de 2 anos, sendo finalmente preso. Basicamente deu um trote pro STF, certo? Você vê o pessoal arrombando porta e apreendendo Benjamin. Pra quem não conhece, é o T, aquele lá que você liga 300 coisas, 300 somadas numa só, e a gente não sabe porque piscar, pega fogo do nada, né? Enfim. Então aí o que acontece? Por exemplo, o exército, que já não tem uma reputação boa. Porque em vez de ficar trocando tiro, prestando assistência, né? Que a gente vê em caso de tragédias, a gente só vê ele pintando guia. E aí ele já perdeu a reputação dele. Claro, continua fazendo seu trabalho. A gente pensa que é só um bando de parasitas que a gente está engordando nas aposentadorias e luxuosidades como juízes. E quem tem uma reputação, que são os policiais, eles recebem a ordem do quê? De prender um cara que mandou um e-mail, um caipira, porque Jundiaí já é interior, que mandou um e-mail que ninguém deve ter aberto, assim, devem ter revirado uma caixa spam, né? Sabe? Mas assim, acharam que é uma ameaça. Não. E aí o que acontece? Quando ele apreendem o que? Benjamin, por exemplo. Por quê? Porque o cara não tem nada, que nem também o tio França. Ele achou que ia se explodir, fazer hecatombe com o rojão, com pólvora negra. E fez. Fez só basicamente viralizar o vídeo dele sendo morto. E pagando comédia. E como ele morreu tanto em consequência das queimaduras, ele morreu queimado pelos rojões, né? Ele teve tempo de perceber que ele fez besteira. Bom, e para terminar isso, ele talvez tenha voltado à lucidez naqueles poucos segundos, se morrer. E é isso. Obrigado e tentem ser felizes.